Fala, Matimores! A aula de hoje é sobre potenciação. Então, vamos lá. Dado A pertencente ao conjunto dos números reais e N pertencente ao conjunto dos números naturais, define-se A elevado a N é igual a A vezes A vezes A vezes A N vezes. Ou seja, o númerozinho grande, que é chamado de base, vai se repetir multiplicando quantas vezes tiver no númerozinho pequeno, que é chamado de expoente. Olha só o exemplo. 5 elevado ao quadrado. A base é 5. Então, ela vai se repetir multiplicando quantas vezes tiver no expoente. E aí, o expoente é 2. Então, a gente vai fazer 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, 5 ao quadrado é igual a 25. Olha só outro exemplo. 4 elevado ao cubo, ou 4 elevado à terceira potência. Eu vou repetir o 4 multiplicando 3 vezes. Então, vai ser 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Olha outro exemplo. Menos 3 elevado ao quadrado. O menos também está elevado ao quadrado, porque ele está dentro do parêntese. Então, eu vou fazer menos 3 vezes menos 3. E menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Então, a resposta vai ser mais 9. O mais a gente não precisa escrever. Olha só agora, menos 3 ao quadrado. A gente aí não tem o parêntese. Quer dizer que o menos não está elevado ao quadrado. Então, nós vamos conservar o menos e multiplicar 3 vezes 3. Conserva o menos, 3 vezes 3, 9. Perceberam a diferença desses dois últimos exemplos? No menos 3 ao quadrado, quando tem o parêntese, o menos também está elevado ao quadrado. Eu faço menos vezes menos. No último exemplo, menos não está elevado ao quadrado. Então, eu conservo. Cuidado para não confundir um com o outro. Vamos agora para uma observação. Olha só. A elevado a 1 é igual a A. O que quer dizer isso? Que todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Olha só o exemplo. 7 elevado a 1 vai ser igual a 7. E menos 8 elevado a 1 vai ser igual a quanto? A menos 8. Mais uma observação. A elevado a 0 é igual a 1 se o A for diferente de 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que um número elevado a 0 é igual a 1. Olha só o exemplo. 9 elevado a 0 vai ser igual a quanto? A 1. Menos 3 elevado a 0 vai ser igual a quanto? A 1. Vamos agora para as propriedades de potenciação. A primeira é multiplicação de potências de mesma base. Olha só, quando eu tiver uma potência vezes outra potência e as duas bases forem iguais, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Olha só o exemplo. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. As duas bases são iguais. Então, eu vou conservar a base e somar os dois expoentes. Vai ficar 2 elevado a 3 mais 2. E quanto é 3 mais 2? 5. Vai ficar 2 elevado à quinta potência, que a gente já sabe responder, não é? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Segunda propriedade de potenciação, divisão de potências de mesma base. Olha só, tem uma potência dividido por outra potência. As duas bases são iguais? Conserva a base, subtrai os expoentes. Olha o exemplo. 5 elevado à quinta potência dividido por 5 elevado ao quadrado. As duas bases são iguais? São. O que é que eu vou fazer? Conserva a base, subtrai os expoentes. E quanto é 5 menos 2? Isso aí. Vai ficar 5 elevado à terceira potência, que vai dar 5 vezes 5 vezes 5, 125. Terceira propriedade, potência de potência. Eu tenho uma potência elevada a outra potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Olha o exemplo.
2 à terceira, vezes elevado ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Conservo 2 e multiplica os dois expoentes. 2 elevado a 3 vezes 2. E isso vai ficar 2 elevado à sexta, que é 64. Quarta propriedade, potência de produto. A vezes B elevado a N. O que é que eu posso fazer nesse caso aí? Posso fazer A elevado a N vezes B elevado a N de maneira separada. Olha só o exemplo. 4 vezes 3, tudo isso elevado ao quadrado. Como é que eu posso reescrever isso? 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Mas, professor, era muito mais fácil eu ter pegado 4 vezes 3, que dá 12, e elevado 12 ao quadrado, que dá 144. É verdade. Nesse caso, sim, você poderia ter respondido dessa forma. Mas existem alguns exercícios de potenciação que desmembrar essa potência vai ficar muito mais fácil para a gente responder. Então, é muito importante que você domine todas as propriedades de potenciação para quando uma delas for necessária em um exercício, você ter firmeza do que você vai fazer. Vamos para a quinta propriedade, potência de quociente, ou seja, potência de uma divisão. A sobre B elevado a N. O que é que eu vou fazer? Eu posso fazer A elevado a N sobre B elevado a N. Olha só, se eu tiver, por exemplo, 3 quartos elevado ao quadrado, eu talvez não consiga responder isso dessa forma, mas eu posso separar. Posso fazer 3 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, então a resposta vai dar 9 sobre 16 avos. Sexta propriedade, potência de expoente negativo. Lá na definição, nós vimos que o expoente tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. Ou seja, o expoente, o númerozinho n, tem que ser maior ou igual a zero. Toda vez que aparecer um expoente negativo, a gente vai precisar trabalhar nessa potência para transformar esse expoente negativo em expoente positivo. Olha só o que a gente vai fazer nesse caso. A gente vai reescrever isso colocando 1 sobre A elevado a N. Perceberam? O expoente foi para o A no denominador e o negativo saiu. Isso só pode ser feito se o A for diferente de zero. Olha o exemplo. 4 elevado a menos 2. Eu vou reescrever 1 sobre 4 elevado a 2 e responder agora ficou fácil. É só manter 1 e 4 ao quadrado dá 16. Sétima propriedade. Se agora eu tiver uma fração elevada a um número negativo, o que é que eu faço? Inverte a fração, ou seja, numerador vai para o denominador, denominador vai para o numerador. Assim, ó. Tá vendo que o B estava embaixo? Ele foi para cima. O A estava em cima, ele foi para baixo. Então, inverte a fração e torna o expoente positivo. B sobre A elevado a N. Olha só o exemplo. 7 quartos elevado a menos 2. Eu vou inverter o 7 quartos, vai ficar 4 sétimos, e o menos 2 transforma em 2 positivo. Ficou 4 sétimos elevado ao quadrado. E para responder isso, a gente já viu uma propriedade anterior, não foi? 4 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. E quanto é isso? 16 sobre 49. Oitava propriedade, potência com expoente racional, ou seja, pode ser um expoente decimal ou um expoente fracionário. Se for decimal, você transforma em fração. Aí, quando tiver em fração, você vai fazer o seguinte. A elevado a m sobre n. Eu vou reescrever isso como forma de radiciação. Raiz enésima de a elevado a m. Como é que a gente vai saber quem é que foi para o índice, quem é que vai para o expoente? Memoriza comigo, olha só. Quem estava no sol vai para a sombra, quem estava na sombra vai para o sol. O m não estava no sol? Ele foi para dentro, foi ficar protegido, foi para a sombra. E o n que estava na sombra antes? Aí ele vai para o sol. Isso aí é só uma maneira da gente memorizar quem vai para que lugar, ok? Vamos voltar aqui para a propriedade. Olha só o exemplo. 9 elevado a 1 meio. Como é que a gente responde isso? Reescreve como raiz quadrada de 9 elevado a 1. Esse 2 e esse 1 não precisam escrever, não é?
Toda vez que o índice de uma raiz for 2, não precisa escrever. E toda vez que o expoente de um número for 1, também não precisa escrever. Então, é simplesmente raiz quadrada de 9, que é 3. Então, uma coisa que estava complicada, 9 elevado a 1 meio, nós percebemos que é fácil responder e encontrar a resposta 3. Vamos fazer um exercício aqui para fixar o que a gente aprendeu até agora? Olha só, aplique as propriedades das potências para efetuar a simplificação da expressão. 2 elevado a quinta vezes 2 elevado a menos 4, tudo isso dividido por 2 elevado a terceira. Quando a gente tem uma expressão que tem parêntese, a gente começa a responder por que está dentro do parêntese. Então, eu vou responder 2 a quinta vezes 2 a menos 4. Vou fazer aqui separadinho para a gente ver passo a passo, ok? Estão vendo que isso aí é uma multiplicação de duas potências com a base igual? O que é que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. 5 mais menos 4 dá quanto? Dá 1. Então, ficou 2 elevado a 1. Vou colocar isso lá na nossa conta. O dividido por 2 a terceira eu usei? Não. Então, vou reescrever. O que é que a gente tem agora? 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 3. Vou responder isso. Vou fazer aqui separadinho, olha só. 2 elevado a 1 dividido por 2 a terceira é uma divisão de potência de base igual. Conserva a base, subtrai os expoentes. 1 menos 3 é menos 2. Então, esse 2 elevado a menos 2 que deu como resposta, vou reescrever cá. Vou apagar essas contas todas aí que nós fizemos para limpar aqui nosso espaço. O que é que a gente tem aí agora? 2 elevado a menos 2. E como é que responde isso? 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Que vai dar quanto? 1 elevado à quarta. Perceberam quantas propriedades nós usamos aí? Multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, potência de expoente negativo. Se nós não soubéssemos essas propriedades, conseguiríamos responder essa questão? Não. Por isso a importância de sabermos todas as propriedades da potenciação. E agora o que é que vocês vão ter que fazer? Praticar, fazer exercícios, combinado? Mas, amores, por hoje é só. Tchau, tchau!